Quando nós falamos de acne, já remete a duas categorias de pessoas, ou os adolescentes ou as gestantes. E na verdade o que um tem a ver com o outro? Apenas o sentimento de estar exposto, estar vulnerável. Ou seja, o atentado à integridade acabou de acontecer. Vamos explicar melhor isso? Sim. Então, um adolescente ou uma adolescente, eles estão vivendo uma fase da vida onde existe uma maior quantidade de hormônios sendo distribuídos no nosso organismo, e por isso vem desejos mais íntimos, desejos mais secretos, maior interesse pelo sexo oposto. E aí o que acontece diante disso? Existem pessoas que são mais tímidas, pessoas que são mais abertas, e quando você vive uma fase dessa, estamos falando do adolescente, lembra daquela tia inconveniente? Ela também pode estar lá no seu jantar ou no seu almoço de domingo e perguntar no meio de todo mundo. E aí, vamos fazer uma pergunta leve aqui? De repente ela pergunta para todo mundo assim: e aí, já tá tendo umas namoradinhas aí? E você, se é uma pessoa tímida, você vai ficar todo vermelho, porque todo mundo olha pra você. Ele fica falando que acha fulano bonita, ele fica falando isso, e ele, né, e tal. Então, o que acontece? Tá todo mundo olhando pra mim. E se tá todo mundo olhando pra mim e eu me sinto extremamente envergonhado, o que acontece? É aqui que eu vou ter, aqui na face que eu vou desenvolver uma super carapaça. O que é a super carapaça? Pequenas multiplicações celulares na tentativa de formar um escudo. E se fosse nas costas? Nas costas é quando eu sinto que tem rumores. Estão falando nas minhas costas e eu estou me sentindo lesado por conta disso. E se for aqui no peito? De repente é uma moça na adolescência e que o seio acabou crescendo, desenvolvendo mais rápido ali naquela fase, e ela ainda está com receio, uma certa vergonha, uma certa timidez, porque tem sempre um olhar direcionado para aquela região e ela se sente agredida, ou o espaço dela invadido porque todos olham naquela região. E nem necessariamente precisa ter decote, não. É só porque o seio está maior. E aí podem desenvolver acne nessa região do colo, principalmente das meninas. Mas então por que não surge uma mancha ao invés de uma acne? Porque nós temos algo que é muito importante, que vai fazer toda a diferença aí. Eu tenho que ter um sentido, um clima de atentado à minha integridade, mas também tenho que ter ali um dedinho, uma pitada de conotação semissexual ou sexual. Por isso que o adolescente, naquele afloramento de hormônios, é muito comum ele ter acne, porque tem uma conotação semissexual ou sexual. O que é semissexual? Semissexual é porque não tem nada a ver com sexo, o ato sexual, mas tem a ver com namorar. Hoje, né, namorar pode ser do mesmo sexo, pode ser o sexo oposto, mas é o namorar em si. O namorar pode ser só a troca de olhares, ok? Para essa fase. Então a grávida, ela apresenta essa sensação de atentado à sua integridade, por quê? Porque tem uma conotação semissexual ou sexual aí, né? Quer ver um exemplo? Você vive brigando com seu marido, você até tá falando de separar dele, aí você fica grávida, aí vem a sua melhor amiga ou aquela tia inconveniente e fala assim: mas você, hein, tem duas caras, porque outro dia você falava muito mal de tal pessoa e agora tá aí grávida. Se você tá grávida é porque você é safada, porque você falava mal dele, falava em separar, e como é que você tá grávida? Então você dormia com ele. Então percebem o atentado à integridade? E aí às vezes a pessoa fala assim: puxa, mas eu fiquei com acne na gestação e não teve ninguém que me falou nada agressivo. Mas lembrem que as origens, elas podem ser real, simbólico
imaginário ou virtual. Ou virtual, ok? Então, essas 4 origens. E de repente, ninguém disse nada, mas o olhar da outra pessoa foi pior do que palavras, né? Pior do que palavras. Vocês conhecem pessoas que conseguem dar sermão com o olhar? Vocês conhecem pessoas que te xingam com o olhar? Vocês conhecem pessoas que vocês têm medo delas, ou seja, só de imaginar que ela vai falar tal coisa? Ok? Então, o nosso cérebro, ele não está interessado exatamente em qual tipo de origem. Por quê? Porque ele registra tudo como sendo real. A origem pode ser de vários aspectos, mas o registro é sempre real. E é isso que vai ativar um programa biológico de sobrevivência que muitas pessoas vão confundir com sintomas de doenças. Não existe doença, existem apenas programas biológicos de sobrevivência, onde nós temos uma coerência entre a reação do organismo e o fator causal.